capítulo 5, versículo de número 17. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 17. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Outro diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo é novidade de vida. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui, a partir do tempo, uma nova vida em Cristo. Uma nova vida em Cristo. O que é uma nova vida em Cristo? O que é que pode ser? Na verdade, uma nova vida em Cristo é uma vida que transporta para todos os lados. E como transporta? Uma vida que sempre está soprando e que alcança todos que estão à sua volta. Uma nova vida em Cristo, ela testemunha. Uma nova vida em Cristo, ela agrada quem está perto dela. Uma nova pessoa, uma nova vida em Cristo, ela está de fato vivendo na dependência de Deus. Jesus abriu mão da sua glória, nós sabemos disso. Esvaziou-se da sua glória, limitou-se a ser um homem enclausurado em corpo humano, nesse corpo nosso limitado. Nasceu para aquele dia que tinha que morrer. Esse era o seu propósito, essa era a sua missão aqui nesse mundo. Morreu na cruz, ficou em estado de plena humilhação, para aquele dia. Ele ficou em estado de plena humilhação, mesmo sem a fonte inesgotável de todas as bênçãos. Ele morreu para poder nos oferecer, de fato, esta bênção sem igual da nova vida na presença de Cristo. Tudo isso, sendo a fonte inesgotável de todas as águas, ele se limitou ao ponto de dizer na cruz do Calvário: tenho sede. Ele era amor à vida, e ele disse: tenho sede. Sentiu sede ali enquanto ser humano. E Jesus era 100% homem e 100% Deus. Enquanto o homem teve sede, enquanto o homem sentiu dores, enquanto o homem ele enfrentou aflições, ele teve angústias na alma, angústia tão grande como aquela de Getsemane, quando ele chora diante do Senhor, angustiado. Ele teve tudo isso, enfrentou tudo isso. Agora, tudo isso ele enfrentou para que nós tivéssemos uma nova vida, para que o ser humano pudesse ter de fato uma nova vida. Antes de tudo isso, estávamos mortos espiritualmente, mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos enviou o Espírito Santo que entrou em nossas vidas e nos trouxe de novo o fôlego de vida, que é Deus em nós, Deus em nossas vidas, através do Espírito Santo, que habita a vida de todo aquele que crê em Cristo como Salvador. Meus amados, nesta noite, você aqui, neste tempo, e você que nos acompanha também, através da transmissão, muitas pessoas não têm noção da vida que Deus preparou para cada um de nós. Não tem noção da grandeza da vida que Deus preparou para cada um de nós. Por isso, muitos vivem de qualquer maneira, muitos vivem de forma absoluta, muitos vivem de forma que de fato não agrada a Deus, muitas vezes até vive a vida cristã, mas não experimentou de fato esta vida verdadeiramente digna de ser vivida, a vida na presença real do Senhor.
Nos vivemos de outra maneira, nós devemos nos acostumar a viver nossas vidas sem esperar a cada dia algo melhor. Nossa vida tem que ser vivida como cristão, como crente, como salvo e redimido do Senhor, a esperar, e eu repito, a cada dia algo melhor. Eu vivo nessa dimensão aqui, neste mundo aqui, há quase 62 anos. E eu quero viver intensamente, esperar algo melhor até a eternidade. Até quando chegar lá, que vai ser, na verdade, o melhor absoluto. Tem gente que vive uma vida, vive o apocalipse na sua vida. Ele não tem jeito não. A profecia está se cumprindo, sempre vai ser pior. Não tem, em Cristo Jesus sempre é melhor. Amém. Ainda que enfrentamos dores, ainda que enfrentamos lutas, ainda que enfrentamos aflições, ainda que enfrentamos as tormentas desta vida, e Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas em Cristo Jesus é sempre melhor. Em Cristo Jesus, sem dúvida alguma, é sempre melhor e há de ser. Não é? Pois é isso que Deus tem para nós. Uma vida verdadeiramente digna de ser vivida. Aliás, ele disse que o ladrão, ou seja, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas ele diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10. Ele veio para que nós tenhamos vida abundante. Então eu coloco algumas premissas aqui. O que é uma vida em uma nova vida em Cristo? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Tem uma nova vida. O que é uma nova vida? Em primeiro lugar, uma nova vida em Cristo é uma vida liberta do pecado. Liberta do pecado. Não é que nós deixamos de ser pecadores, mas nós não vivemos na prática do pecado. Nós não vivemos no domínio do pecado. Nós não vivemos na condenação do pecado, porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura, mas Paulo diz que, portanto, agora, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. E aquele que não está em Cristo Jesus precisa pensar nisso, refletir nisso, para poder estar em Cristo Jesus, para não estar sujeito à condenação eterna. Não diz que viver no Filho tem a vida. Aquele que porém não crê, não terá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Mas se você tem Cristo, você tem uma nova vida. Você experimenta essa nova vida. Então essa nova vida é uma vida liberta do pecado. Diz lá a palavra de Deus em Mateus 1:21, ela, Maria, na profecia da vida de Cristo, ela dará-nos um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. João apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, João 1:19, é aquele que tira o pecado do mundo. É aquele que, na verdade, tira o pecado da humanidade. O Senhor Jesus veio para nos libertar da escravidão do pecado. O Senhor Jesus veio para nos libertar dos vícios e maus hábitos, hábitos que não convêm, que não vale a pena e que só estraga a nossa vida, estraga a vida do ser humano. Querido, ele pode livrar você dos instintos que prendem a sua vida. Ele pode livrar você, que nos ouve aqui na transmissão, do pecado que muitas vezes te escraviza, dos instintos que na verdade escravizam você, dos vícios, dos maus hábitos. É impossível alguém que tem uma nova natureza de Deus conseguir viver no meio do pecado. Se a pessoa tem uma nova natureza de Deus, ele não consegue viver no pecado. Ele pode haver pecado, mas quando se porventura ele pecar, uma angústia tão grande aparece no seu coração e ele chora diante de Deus.
arrependido, amargamente. Lembra de Pedro? Pedro negou Jesus e de repente ele descobriu que tinha cometido esta falha e ele chorou amargamente. Chorou amargamente. Assim aquele que quer ver seu filho. Se ele, por exemplo, acabar cedendo à cilada do pecado, ele chora amargamente. Arrependido. E aí Jesus diz, então, aí diz a palavra de Deus, se confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, pela João Paulo, é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar toda a justiça. Os perdoa os purifica. O crente é pecador, como toda a humanidade é pecadora, mas o crente não vive na prática do pecado. O crente não vive sob o domínio do pecado. O crente não é escravizado pelo pecado. E o pecado não terá lugar na sua vida, no dia a dia da sua vida, porque o Espírito Santo de Deus faz uma obra especial na vida daqueles que é Deus. Portanto, é impossível, como disse aqui, alguém que tem a natureza de Deus viver do pecado. Muitos de nós podemos pensar que o padrão de Deus é muito alto e que as coisas de Deus sempre são para as pessoas que estão à nossa volta e nunca para nós. Mas não é isso. Deus tem algo novo para a sua vida, independente do seu nível de maturidade espiritual. Deus tem algo novo. Ele quer, na verdade, operar algo novo na sua vida. Ele quer amadurecê-lo paulatinamente, inclusive na vida cristã. Quer proporcionar essa maturidade. É por isso que Paulo diz no Efésios, até que todos cheguemos à maturidade da fé, ao estado do Filho do Homem, de Cristo. Efésios capítulo 4, até que possamos experimentar esta maturidade. É claro que esta maturidade, na sua plenitude, nós vamos ter ela só no céu, mas a gente precisa amadurecer paulatinamente. Crescer a cada dia aqui no conhecimento de Cristo. Então Deus quer algo novo na sua vida. Não fique aí pensando que quanto pior é melhor, não, porque aqui está profetizado, não. Creia que Deus tem algo novo na sua vida. Deus tem algo especial na sua vida, na sua vida espiritual, na sua vida cristã, na sua nova vida em Cristo. E Deus vai fazer coisas portentosas, extraordinárias na sua vida. Então, uma nova vida em Cristo, uma vida liberta do pecado. Se você que nos ouve aqui ainda está sob a dependência do pecado, sob a escravidão do pecado, sob o domínio do pecado, sob o poder do pecado em sua vida, eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no verso 36, João 8 aí diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando você pega João 8,32 e diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, nós somos remetidos para João 14,6, onde Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Deus. Então, uma nova vida é uma vida liberta do pecado. E você é convidado, na verdade, a colocar a sua vida diante de Jesus e experimentar a libertação real e verdadeira. Mas uma nova vida também, Cristo, ela traz comunhão íntima com Deus. Comunhão íntima com Deus. Quando você experimenta essa nova vida, você recebe o Espírito Santo em sua vida e você passa a ter comunhão íntima com Deus. Lucas 1, 74, 75 diz assim, conseguimos que, livres da mão dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça, perante Ele, todo dia. Isso é comunhão com Deus. Isso é relacionamento com Deus. Adoração é relacionamento com Deus. E a adoração aqui está dizendo, perante todos os nossos filhos, nós somos prontos a adorar, a glorificar o Senhor, em santidade e justiça.
A vontade de Deus é que você vive uma vida nova todos os dias. E não somente aos domingos do culto. Uma vida nova é para todos os dias. É para todos os momentos. É para o dia a dia da sua vida, para ser vivido diuturnamente. Até quando você está dormindo, você vive isso. Porque a Bíblia diz que o Senhor cuida dos seus enquanto dorme. Salmo 121 nos mostra isso. Cuida de nós enquanto estamos dormindo. Então, meus amados, esta noite, na verdade, a vida nova, a nova vida em Cristo, traz comunhão íntima com Deus. Então, Deus quer que você viva uma vida nova, não somente nos domingos. O que Deus tem para cada um de nós é muito grande. Não se deixe convencer pelo inimigo que você tem que não se deixe convencer pelo inimigo que você tem que ter uma vida inferior à vida que Deus tem para você. A vida que Deus tem para você são coisas portentosas, coisas extraordinárias. Então, eu estou falando aqui no mundo espiritual, no mundo espiritual. Agora, é claro que quando você experimenta essa nova vida nesse mundo espiritual, as demais coisas serão necessárias. É o que diz lá: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão necessárias. Ele acrescenta verdadeiramente às nossas vidas. Nós somos chamados para ter uma intimidade e comunhão com Deus. Não podemos confundir intimidade com extravagância. Tomemos cuidado com isso. É lógico que são muito bons aqueles momentos onde somos tocados por Deus. São bons os momentos onde choramos, onde cremos, onde nós estamos, na verdade, sensibilizados pela presença de Deus em nossas vidas, onde nós somos arrebatados em determinados momentos. Mas não é só isso. Não podemos ser intensos somente na unção, mas em todo o tempo. Há momentos que a gente experimenta algo extraordinário de Deus. Experiência pessoal, cada um tem a sua. Você não tem que ter a experiência que eu tenho e nem eu tenho que ter a sua. Entretanto, todos nós temos experiência com Deus. Com Deus. Há momentos, na minha vida acontece, não sei se na sua, se não acontece, você não é inferior a mim, nem superior, porque cada um tem a sua experiência. Há momentos que eu começo a clamar diante do Senhor, que eu me sinto, isso não acontece literalmente não, mas eu me sinto levitando diante de Deus. Me sinto levitando. Sabe? Não é que acontece literalmente, que eu vou levitando, não, mas na verdade há aquela sensação de levitar diante do Senhor. E cada um tem uma experiência com Deus. Então é comunhão íntima com Deus, intimidade com Deus. É algo que nós precisamos. E como eu disse, que não é apenas extravagância, porque eu não posso me sentir que tenho intimidade e comunhão com Deus apenas neste momento que eu sinto aqui. A intimidade e comunhão com Deus é alguma coisa que é para o dia a dia de nossa vida. Não adianta eu levitar diante do Senhor no momento de oração e depois o resto do dia eu não tenho intimidade com Deus. Não tem relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é algo para as 24 horas do nosso dia, para os 7 dias da nossa semana, para os 31 dias do mês, para os 365 ou 366 dias do ano, para as décadas de nossa vida. Nós precisamos, da verdade, ter uma nova vida em Cristo, ter comunhão íntima com Deus. Então não é apenas uma intimidade, na verdade não é com extravagância, como disse aqui. Ainda que você tenha momentos assim, e eu respeito o momento de cada um, porque na verdade cada um tem o seu momento, a sua experiência com Deus, mas essa experiência que você tem com Deus, os seus sons com Deus, ela deve te levar a ter intimidade com Deus durante todos os momentos da sua vida. Todos os momentos. Está orando em todos os momentos.
uma vida nova em Cristo traz comunhão com Deus. Uma vida nova em Cristo também nos dá plena satisfação. Plena satisfação. Vamos canto do cantor, essa satisfação é ter a Cristo. Não há prazer maior da vista. Satisfação é essa satisfação. Lá em João 4,14 assim: aquele que porém beber da água que eu lhe der, nunca mais será sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você que nos ouve aqui na transmissão e aqui no templo, já bebeu da água viva e mesmo assim voltou a descer? Bebeu da água viva e voltou a descer? Isso significa que você está bebendo outra água. Outra água. Porque você tem dever com Deus, intimidade com Deus. Você não tem sede mais no sentido espiritual, você já foi descedentado pela água viva que é o Senhor. Você pode ter mais desejo de mais intimidade com Deus, de mais relacionamento com Deus. Isso é importante. Existem duas águas que você pode beber. Duas águas que o ser humano pode beber: a água viva do Senhor e a água do mundo. A Bíblia diz que a água do mundo é igual à água salgada do mar. Você bebe e volta a descer, não resolve o problema. Mas a água do Senhor é doce e mata a sede. Temos que viver uma vida satisfeita com o Senhor. Não devemos colocar nossa satisfação nas coisas lá de fora, pois se fizermos isso, viveremos insatisfeitos eternamente. Quando a sua satisfação não está no Senhor, satisfação é Cristo. Quando a sua satisfação não está no Senhor, você nunca está satisfeito. Nunca está. Se você tem muito dinheiro, você não está satisfeito porque não está gastando dinheiro. Se você tem pouco dinheiro, você não está satisfeito porque não tem mais dinheiro. Você não está satisfeito com o seu dia a dia, não está satisfeito com a sua profissão, não está satisfeito com você, porque quando você tem intimidade com Deus, você vive na era da glória. Tem uma dor de cabeça, louvado seja o Senhor, Pai, porque eu tenho cabeça para o tudo. Não é? Essa semana eu fiz uma ginástica mais pesada lá, e eu não estava conseguindo nem agachar, aliás, até agora ainda dói um pouquinho. Fui fazer uma aula lá, falei, o quê? Mas aí o pessoal, glória a Deus, porque eu tenho pernas, estava com dobro de pernas, graças a Deus por isso aquilo. Então, quando você tem a Cristo, você glorifica Deus, faça todo momento para poder glorificar, em todo momento para poder adorar, em todo momento para poder se satisfazer na pessoa de Cristo. Satisfação. Quando você se Cristo, você encontra plena satisfação. É a água que você bebe cotidianamente e você não tem fome, porque você está satisfeito na presença do Senhor. Essa é a dimensão. Mas também, uma vida nova em Cristo, uma vida que influencia. No interior de cada cristão tem uma nova vida. Cada cristão tem uma nova vida, flui rios de águas vivas no seu interior. As pessoas têm que encontrar você na rua e sentir a doce presença do Senhor em você. Tem que encontrar você no dia a dia e sentir a doce fragrância do Espírito Santo em você. E sentir o bom perfume de Cristo em você. Vai te encontrar e vai sentir verdadeiramente isso. Esse rio que flui no nosso interior nos faz descansar e esperar em Deus, ainda que diante das maiores lutas da vida, você tem motivo para sorrir. O exemplo disso é Paulo. Paulo era um homem satisfeito em Cristo, e tão satisfeito que ele estava preso em Roma, e escreve aos Filipenses para consolá-los a carta da alegria, e diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo,
embora preso, ele disse em Filipenses 4:11, porque eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi a estar feliz, a sorrir, a gargalhar em toda e qualquer situação. Eu já citei aqui várias vezes que no início, quando cheguei aqui nas quintas-feiras, eu dei uma série de estudos sobre sofrimento. E aí eu usei o seguinte slogan: diga para a luta, diga para o sofrimento, eu estou rindo de você. Sabe por quê? Porque você vai ficar para trás e eu vou sair na frente vitorioso. Eu estou rindo de você. Então é importante se fazer. Então uma nova vida em Cristo é uma vida cheia de influência, influencia. Que o outro lá que passa vai puxa ver. Esse moço vem enfrentando luta e ele está achando desenvolvendo, achando condições de sorrir. Essa pessoa está enfrentando uma dificuldade e está achando possibilidade de sorrir. Aquelas pessoas que estava falando da dor aí, aquelas pessoas que sofreram a praga da chikungunya, fica com uma dor intensa por muito tempo. Glorifica a Deus diante dela, né? Estejamos glorificando, exaltando, achando motivo para sorrir, ainda que diante da situação, porque a vida do cristão, a vida nova em Cristo, é uma vida cheia de influência. E você precisa influenciar positivamente. É por isso que Paulo, ele disse, inclusive lá aos Filipenses, sobre isso: a paz de Deus, ela excede todo entendimento humano. Todo entendimento. Por quê? Porque a paz que Cristo coloca no nosso coração, nós podemos desfrutá-la ainda que diante das lutas da vida, ainda que diante das aflições da vida, ainda que diante dos tormentos da vida, nós podemos dar essa paz. É por isso que ela excede o entendimento humano. É por isso, porque o ser humano pode te ver, sabe das suas lutas e ver você sorrindo, exalando paz, transmitindo paz, sendo um pacificador, pessoa cuja vida não entende. Como é que essa pessoa enfrenta o que enfrenta e consegue exalar essa paz? Porque a paz de Deus excede o entendimento humano. O ser humano não consegue entender isso. Então, uma nova vida em Cristo é uma vida cheia de influência. Uma nova vida em Cristo é uma vida de vitória sobre o diabo e as suas circunstâncias. Uma nova vida em Cristo, uma vida de vitória sobre o diabo e as circunstâncias. Romanos 8, 35 a 37, assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Uma nova vida em Cristo é uma vida de vitória sobre o diabo e as circunstâncias. Ter uma nova vida em Cristo não significa viver um tipo de tribulação. Não. No mundo terei aflições, disse Jesus. A tribulação vem, mas a vida em Cristo nos faz mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Pensar que não teremos mais tribulação quando estamos com Cristo é um engano. Mas a diferença está na nossa vida. O Senhor nos faz descansar quando estamos com Ele. Ele nos leva a esperar em Deus, mesmo nos momentos de tribulação, pois sabemos que Ele suprirá todas as nossas necessidades. E isso Paulo também diz em Filipenses 4:19, porque Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo a sua riqueza em Cristo Jesus. Esta nova vida é o Evangelho na sua essência. E o último aspecto que eu considero aqui é que uma nova vida em Cristo é uma vida que nos leva à prática do bem. Uma vida que nos leva à prática do bem. Efésios 2:10 assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Somos feitura dele. Isso está no contexto
E a partir do verso 8, eles porque pela graça são salvos. E por meio da fé. Eles não vêm de vós, irmãos de Deus. Não vem das obras de ninguém se gloria. Porque nós somos feitura de Cristo, criados nele para as boas obras, para a prática do bem. O salvo em Jesus Cristo, ele precisa praticar obras do salvo em Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz assim: desenvolvei a vossa salvação. Alguns deles pensam equivocadamente, dizendo que desenvolver a salvação é lutar para poder continuar sendo salvo. Não. Se você pertence a Jesus, tem uma nova vida em Cristo, que maravilha, você é salvo, nada pode tirar essa sua salvação. Mas o desenvolver a vossa salvação é o seguinte: é praticar frutos do salvo, é crescer paulatinamente em santidade, em maturidade cristã, na dependência real e verdadeira do Senhor. Isto é desenvolver de fato a vossa salvação. Depois que passamos, meus amados, pelo processo da regeneração, passamos a praticar coisas que jamais imaginamos fazer. Por exemplo, uma pessoa, ainda que seja injustiçada, e jamais, uma pessoa, ainda que seja injustiçada, e faça um mal contra ela, por ela ter a natureza de Deus, ela pode ficar refletida no lado. Mas no seu íntimo, ela vai querer fazer o bem até para essas pessoas. Até para essas pessoas, ela vai querer fazer o bem. Ainda que seja injustiçada. Ainda volta muito fora. Interessante que eu já estava vendo um vídeo, desde quando eu vejo um vídeo, né? Desde quando eu costumo ver um vídeo. Eu vi um vídeo de um homem no transporte, não sei se é no trem, alguma coisa, eu não consegui entender, até eu talvez entenderia perfeitamente, mas eu não consegui entender porque estava no inglês, né? Então, o homem estava pregando, e na hora que pregou, o sujeito levantou e falou com ele lá. Aí, diante disso, você pegou e deu um tapa no rosto dele. Camarada. Aí ele começou a voltar para uma frente do outro lado, porque a Bíblia diz isso aqui, e tudo. E aí, com mansidão, ele continuou pregando para aquele homem. O outro até levantar para o defender e falou: calma, vamos ficar. Aquele homem que me dava, ele caiu em lágrimas, ele chorou. E ele abraçou aquele velho e beijou no lugar que ele tinha batido. Se é real ou não, eu não sei. Mas o vídeo está lá. Então, eu vendo esse vídeo, eu estou vendo o que é uma nova vida em Cristo. É uma vida que, ainda que seja injustiçada, e faça um mal contra ela, por ela ter a natureza de Deus, ela pode até ficar ressentida, ela pode até ficar entristecida, porque a injustiça é uma coisa que dói, né? Mas ela não vai guardar nenhum tipo de dor, nenhum tipo de algo, de algo negativo. Justiça e gratidão dói, mas ela não guarda isso. Queridos, eu concluo esta palavra com a seguinte conclusão. Você sabe que muitas vezes não consegue. Você sabe por quê? Muitas vezes não conseguem trazer o que os igreja. Sabe por quê? Porque não tem vivido uma nova vida em Cristo. Você não tem influenciado seus vizinhos, não tem influenciado seus parentes e tudo mais. Às vezes ele não vive na essência todos esses aspectos aqui. Você não vive uma vida cheia de influência. Você não acredita que o Senhor lhe dá a vitória, receber a palavra. Mas graças a Deus que nos dá a vitória. A palavra diz que somos mais que vencedores. Mas o Senhor não acredita nisso, o Senhor fala por nós. Há pessoas, às vezes até cristãs, que às vezes não elevaram a prática do bem. Não tem comunhão íntima com Deus.
plena satisfação que Cristo dá. Não pode ser até mesmo que ele está em terra do pecado. Se você cuidar disso. Sua satisfação está nas coisas do mundo. E muitas vezes o rendimento não influir. O que Deus tem para nós não pode esperar para nada. Jesus, eu vou derramar o meu olho sobre você. A bênção da nova vida, você que ainda não creu em Cristo no seu Salvador, eu vou derramar essa bênção sobre você. Ele quer derramar sobre nós o fluido do Espírito, os rios de água viva sabidos de Deus. Ele quer ministrar verdadeiramente na vida de cada um de nós. Que Deus nos abençoe ricamente nisso. Amém. Vamos orar. Eu quero orar nessa hora. Pedindo a Deus por aqueles que enfrentam lutas. E enquanto cristãos, enquanto salvo e do Senhor, enfrentam as lutas determinadas. Enfrentam as lutas firmes. Enfrentam as lutas dizendo, como diz o canto, que eu estou seguindo a Jesus Cristo e desse caminho não desisto. Haja o que houver, seja quais forem as circunstâncias, eu quero estar na presença de Deus. Assim como o salmista, o Salmo 84 diz: estar contigo, Senhor, vale mais do que em outros lugares. Vale mais. Você quer estar com Cristo? Você que ainda não é salvo, você pode estar com Cristo começando entregando a sua vida a Ele como seu Salvador. Você que já é salvo, você pode estar com Cristo consagrando ainda mais a sua vida. O despertamento espiritual nos leva à consagração de vida. Consagração da sua vida, consagração da sua casa, consagração do seu lar, a cada dia mais. Eu preciso consagrar mais minha vida. Você precisa consagrar mais sua vida. Nós precisamos consagrar cada dia mais. Nós estamos crescendo cada dia mais em Deus. Isso também é despertamento. Você quer colocar sua vida diante de Deus e dizer: Senhor, eu quero me consagrar a Jesus Senhor. Consagrando-nos a Ti, imploramos ao Senhor que nos ajude, a tua proteção, a teu cuidado. Se você deseja consagrar sua vida diante do Senhor nesta noite, eu quero te convidar a orar comigo na frente desse momento. Pode vir aqui. Nós vamos orar pedindo aquele que pode. Pedindo aquele que pode.